If you want to race, you race to win. Instincts, adrenaline, heartbeat flying. It's just you. That's what you live for. Every start, race after race, car after car, team after team. Just a split second between winning and losing it all. This is it. It's happening now. I'll be a legend. E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de vale ou não a pena jogar, e o game que volta a aparecer depois do vídeo do Conferindo para ser analisado por completo é o Project Cars. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão. Dá uma pausa nesses sites de apresentação visual sobre a arte do namorar pelado, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Project Cars, tradução seria carros de projeto, mas nessa situação eu acho que ficaria melhor projeto carros. E eu já falo por quê. Se trata de um jogo simulador de corrida, desenvolvido pela Slightly Mad Studios e distribuído pela Bandai, lançado em maio deste ano 2015. Eu disse que o nome Projeto Carros se encaixaria melhor porque esse jogo foi financiado parcialmente através de colaboradores. A Slightly Mad não procurou o site Kickstarter para fazer isso ou outro parecido, ela deu seu próprio jeitinho e a sua meta para a realização do jogo foi de pouco mais de 3 milhões e 108 mil dólares. A empresa em si já tinha 2 milhões e 72 mil dólares, então ela precisava da diferença, foi quando ela saiu em busca do apoio. Lembrando que os colaboradores sempre ganham algum tipo de benefício por ajudarem, eu já expliquei sobre isso em outros vídeos de análise, vocês se lembram, não tem muito tempo. Eles acabaram superando as expectativas porque conseguiram aproximadamente 5 milhões de dólares para o seu projeto, que tinha a intenção de ser lançado também para o Wii U, mas parece que foi deixado de lado, aguardando o tal novo console da Nintendo que vem por aí, talvez ano que vem. Vocês lembram que eu falei sobre esse lance de console novo no vídeo sobre a conferência da Nintendo na E3, né? Pois então, Project Cars possui os modos carreira, solo, eventos, treino e online. Ele está todo legendado em português e a cada modo selecionado ou campeonato iniciado, tudo é muito bem explicado para não deixar dúvida aos jogadores. O modo carreira é pra lá de simples, mano. O jogo não tem história, então você só dá um nome, um sobrenome e um Twitter lá pro seu piloto. Em seguida você escolhe o país que ele é e o número do seu carro. O modo carreira tem 3 objetivos, que são estampados de forma gigante bem antes de você selecionar um campeonato. Tudo relacionado à quebra de recordes, tipo do anonimato ao Hall da Fama, bater o recorde de pódios lá do Michael Schumacher, vencer 3 campeonatos de categorias diferentes. E como não tem história, o lance do sobrenome e Twitter é o que vai dizer como sua carreira vai indo, lendo os tweets dos seus fãs, dos haters criticando e as notícias em sites do seu desempenho, mas tudo em forma de texto apenas. O problema do modo história é que ele é totalmente sem foco. Tudo tá liberado logo de cara. Todos os campeonatos que vão de kart, super kart, protótipos, fórmulas. Você tem lá logo de cara uma equipe que te procura, os patrocínios, mas você nem liga para dinheiro nesse jogo. Você corre as temporadas, vence os campeonatos e não tem sensação nenhuma de progresso. Sem contar que até essas notícias, os tweets, depois de um certo tempo, começam a se repetir.
Eu acredito que o bloqueio de certos carros e certas pistas, certos campeonatos, deveria existir, cara, para estimular o jogador a correr, a participar, para o desbloqueio disso aí acontecer. Porque geralmente é assim que os outros jogos de corrida funcionam, né? Project Cars, como eu disse, é um simulador, e como tal, ele não é nada simples para se jogar não, hein, filhão? Não existem ferramentas que o transformem em arcade, mas existem alguns recursos que podem ser desligados ou reduzidos para que assim fique jogável aos mais inexperientes, como é o caso do tio aqui, por exemplo. Quando você clica em configuração do veículo, você pode mexer, por exemplo, na reação dos pneus, a velocidade que você se encontra, ao freio, a derrapagem, a condição da pista. Existe ali uma espécie de, como que eu posso dizer, uma calibragem de realidade, né, entre aspas, para vários aspectos do carro com relação à corrida. Então, mesmo nas condições menos realistas possíveis, o jogo ainda vai exigir de você um mínimo de habilidade. Quem tá acostumado apenas com arcade, mano, fica difícil. Antes de uma corrida de campeonato, você pode mexer até mesmo na estratégia da equipe. Tipo de pneu, quantidade de combustível, número de paradas. Caso seja muito complicado para você administrar a sua equipe, existe a opção padrão. Aí você não tem que se preocupar mais com isso. A equipe ali vai bolar uma estratégia e você só segue. São 30 regiões, o gráfico fala por si só, ele é bem bonito. O detalhamento dos carros é excepcional, tanto o interior quanto o exterior, e também os sons realistas que eles emitem. As gotas de chuva sobre o capô batendo na câmera, o sol atingindo os nossos olhos com a visão do cockpit ou do capacete é, mano, sensacional. E falando sobre mudança climática e o passar do dia, isso me fez lembrar de uma outra coisa importante para falar. Há 8 meses atrás, eu fiz um vídeo do Conferindo e depois da análise de outro jogo de corrida exclusivo para PlayStation 4 chamado Drive Club. Quem tá desde essa época, puxa na memória aí. Esse jogo teve um dos piores lançamentos que eu já vi. O jogo foi lançado de forma incompleta, faltando pista, faltando carro, faltando áudio e sem servidor online. Então, quando eu fiz a análise, obviamente eu critiquei tudo isso. E aí eu falei, se vocês quiserem comprar, espera o jogo se ajeitar nas atualizações para daí pensar se vale a pena. Hoje, o jogo tá pronto. E não apenas isso, ele tá liso. O porquê que eu lembrei dele agora é que ele possui a melhor representação de variação climática que eu já vi em um jogo de corrida. Drive Club não recebeu apenas correções dos problemas, mas o gráfico dele também recebeu uma melhoria. A chuva dele é surreal, sem contar os efeitos de iluminação. Então, quem se esqueceu de Drive Club por causa da minha análise daquela versão lançada que realmente estava medonha, hoje tá de buenas. Demorou, né? Ou se demorou. Quase uma gestação. Cagada da empresa. Mas hoje quem tiver interesse pode ir na fé e quem comprou e encostou o jogo porque não gostou, bota pra atualizar, mano. Vai lá, põe no Play 4 e deixa atualizando. Vai demorar um pouquinho. Project Cars é capaz de rodar com até 45 competidores a 60 quadros, o que é impressionante. E o que está virando moda ultimamente é que os jogos lançados hoje em dia sempre existe uma das plataformas em que ele se encontra disponível que vai estar prejudicada de alguma forma. É impressionante, mano. É difícil o jogo estar liso em todas as plataformas que ele lança. No caso do Project Cars, foi a versão do Xbox One, que sofre de engasgadas eventuais, e isso durante as corridas, o que é terrível. Games de tiro competitivo, games de luta e games de corrida, engasgadas, mano, são o fim. 1 segundo e meio é tudo pra você se ferrar por completo. Quem joga sabe. São mais de 70 carros disponíveis, fora aqueles que vêm em DLCs. Project Cars teve dificuldade em conseguir direitos autorais de várias pistas, marcas de carro, música. Então não há no momento Ferraris e Porsches. Quem sabe futuramente eles resolvem isso daí e acabam inserindo. O jogo possui algumas suaves ferramentas para customização. A trilha sonora instrumental é bacana. Como eu falei, direitos autorais impediram de pegar faixas conhecidas. Então não vão esperar tipo as rádios sensacionais que tocavam em Forza Horizon. A inteligência artificial, quando o jogo lançou, era péssima. Hoje ela passou por algumas correções e se encontra regular. Para início de conversa, os bots eles são agressivos como se fosse um jogo arcade. Eles não vão hesitar em bater em você, o que é ridículo.
Simuladores, eles são cruéis com má condução e acidentes. E você ser prejudicado pela máquina, mano, dá muita raiva mesmo. Outra situação que é engraçada ligada à inteligência artificial é que se você está correndo pistas longas que tem paradas para reabastecer, por exemplo, e você desliga essa opção, desliga essa realidade, ainda assim os bots vão parar. É sério. E você pode regular o nível de inteligência artificial das máquinas. A física é muito boa, dá a sensação de velocidade e dá a realidade na condução, e você nota a diferença de dirigibilidade para cada tipo de veículo. Beleza. Mas em termos de acidente, mano, ixi, é fraquinho, hein? Se você vem dirigindo, sei lá, a 50 por hora, bem devagar, aí você bate em uma mureta, às vezes o carro sofre um dano por completo. Não é que ele explode, mas ao invés de amassar só a frente, quebrar o vidro, ele quebra inteiro, cara, nas laterais e até atrás. Tipo, você bate na frente e a lataria de trás amassa pra dentro, como se alguém tivesse batido atrás. Não tem sentido. Lembrando que isso é ocasional, tá? Às vezes quando você bate é certinho. Os loadings demoram entre 7 a 14 segundos para partidas online. E sobre os bugs, eu testemunhei alguns. Um carro entrar dentro do outro e ficar grudado. O controle bugar e você não conseguir fazer a curva, passar reto. Correr uma pista noturna sem nenhum tipo de iluminação, nenhum farol funciona, nenhum poste ilumina. Tudo escuro. Deu algum tipo de bug ali que os efeitos de iluminação pararam de funcionar. O lado positivo é que eu não testemunhei tantos bugs assim. E mais, esses bugs que eu vi só ocorreram na semana lá, nas primeiras semanas que o jogo lançou. Hoje em dia você não vê mais nada disso. Provavelmente eles já devem ter corrigido. Existe um sistema de ranqueamento mundial e também com relação aos seus amigos, né? Adicionados na Live, PSN e Steam. Você pode criar seus próprios campeonatos para jogar em sessões privadas com seus amigos, o que é bem legal para se fazer. Project Cars possui um modo carreira apenas decorativo, gráficos bonitos, enorme quantidade de pistas, um razoável número de carros, esses com um nível de detalhamento e realidade impressionante. Para os amantes de simuladores, é um jogo bem recomendável. Para os jogadores de arcade ou aqueles gamers casuais, é melhor pensar duas vezes, porque a frustração em doses repetitivas pode te gerar uma aversão ao jogo. Vai achar que ele é um lixo, vai achar que ele é ruim, vai achar que ele é uma bosta, coisa que ele não é. Ele só é difícil mesmo, certo? Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí.